Gente, assunto bacana, estou recebendo aqui agora o meu xará, o Fábio Batista. Seja bem-vindo, Fábio. Boa noite, Fábio. É um grande prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Olha, eu vou confessar uma coisa para você. Quando eu estava com a minha equipe aqui conversando sobre a pauta e eu li a sua história, eu fiquei profundamente emocionado. Conta um pouquinho para a gente como é que você escolheu ser ortopedista e traumatologista. Pois é, Fábio, a minha história realmente e o meu envolvimento com a medicina começa como sendo paciente, né? No auge da minha adolescência, aos 16 anos, a gente foi então surpreendido aí com a notícia de que eu estava com um câncer no joelho, né? E isso nos proporcionou uma mudança de hábitos, né? E mexeu demais com a gente, né? Tanto comigo quanto com a família inteira, né? Uma situação bastante complexa, problemática, que não só ameaçava a preservação da extremidade, como ameaçava aí a manutenção da vida. E felizmente a gente teve acesso aí a profissionais íntegros, competentes, que puderam nos acolher a mim, acolher a minha família e oferecer aí um tratamento adequado, onde a gente obteve êxito por completo. É quase 30 anos já livre de doença, né, e totalmente reinserido para a vida afetiva, para a vida social, para a vida ocupacional, para a vida esportiva. Pois é, às vezes as pessoas falam assim, né, quando ouvem essa palavra câncer, já pintam realmente um bicho muito feio, não é? E realmente é, né? Daí a necessidade da gente lançar a mão de esforços para tentar fazer o diagnóstico precoce e ter a oportunidade de ser assessorado aí por profissionais verdadeiramente comprometidos com a saúde e com a preservação da integridade dos pacientes, né? Agora, olha só, a previsão para o ano de 2025, gente, é de mais de 350 milhões de portadores de diabetes. Bom, eu queria saber, esses dados, primeiro, são reais mesmo? Pois é. Que é um número alarmante, não é? Pois é, essa estimativa ainda duplicou, né? Na verdade, a Organização Mundial de Saúde e a International Diabetes Federation, eles estimam que para o ano de 2030 a gente vai estar com quase 554 milhões de pessoas com diabetes. E vejam a importância, né? É uma epidemia mundial e 50% dessas pessoas desconhecem o diagnóstico. Então, aí veja a importância de nós, profissionais de saúde, né, estarmos buscando encontrar e diagnosticar esses pacientes que ainda não conhecem, né? E muitas vezes, quando o diagnóstico é feito, a doença já está lá instalada por alguns anos, porque é uma doença que se inicia de forma silenciosa. Então veja como é importante a gente rastrear essas pessoas, tentar fazer um diagnóstico precoce, porque isso vai ser importante e significativo na triangulação da gente propor e oferecer propostas terapêuticas apropriadas. Aliás, nós estamos vivendo agora uma época de programas de televisão e a gastronomia em alta, aquela história toda. Você acha que isso contribui, de certa forma, para que, de repente, as pessoas consumam mais ou não é bem por aí? Porque nós vemos que o diabetes, quando ele se instala, não tem jeito mais, não é isso? Pois é. Não é que não tem jeito, existe controle, né? Uma vez feito o diagnóstico, cura, mas tem controle. Existe o controle. Até se fala em tornar os pacientes normoglicêmicos aí, mediante alguns procedimentos e para alguns pacientes selecionados, né? Mas, em linhas gerais, o diabetes tipo 2 é o mais prevalente, né? E com esses pacientes que a gente tem um maior envolvimento, já que a gente atua nesse segmento de preservação e salvamento funcional dessas extremidades, né? Olha que curioso, existem estimativas que mostram que a cada minuto 3 pessoas são amputadas em decorrência da diabetes. E veja que 85% dessas amputações são precedidas por uma ferida no pé. Veja, isso é extremamente alarmante, né? O Ministério da Saúde aponta que no Brasil ocorrem aproximadamente 55, 60 mil amputações anuais. Né? E o problema não é só mecânico, né? Não é só perder a extremidade. A gente sabe hoje que a amputação hoje é considerada como um fator de risco de aumento de taxa de mortalidade. Existem estudos recentes demonstrando que pacientes com diabetes de longa duração,
que acabam sendo submetidos a uma amputação maior, e o que seria essa amputação maior? Amputações acima do tornozelo, né? Dentro de 5 anos, 75% vão a óbito desses pacientes. E essa sobrevida ainda diminui se esses pacientes ainda tiverem uma doença renal crônica instalada, levando à insuficiência renal. 75% desses pacientes amputados com diabetes de longa duração e com insuficiência renal vão a óbito em 2 anos. Veja, é uma sobrevida alarmante. Existem estudos internacionais mostrando para a gente que morre mais gente de pé diabético do que alguns tipos de câncer. Câncer de mama, de próstata, de cólon, Poxa vida. linfomas. Existem essas estimativas. Agora, tem muitas pessoas que têm o diabetes e não sabem? E não sabe, muitas vezes na fase inicial é uma doença silenciosa. Quando se faz o diagnóstico, muitas vezes a gente estima que esse paciente já tem aí pelo menos uns 5 anos de doença. E não raro esse paciente recebe o diagnóstico na vigência de uma complicação do diabetes. Ou uma lesão ocular, oftalmológica, ou uma alteração nos pés, uma ferida que a cicatrização não vai muito bem, uma infecção em algum outro órgão e que houve dificuldade no controle dessa infecção. E aí, na abordagem desse paciente, se colhem exames específicos e se identifica que esse paciente está com a glicemia elevada, caracterizando aí um quadro de diabetes identificado. Agora, o que seria o pé diabético e quais são os sintomas dele? Isso é importantíssimo, né? Na verdade, o pé diabético ele é muito mais do que uma complicação do diabetes. A gente caracteriza ele como uma entidade clínica que pode reunir alguns comemorativos, alguns achados clínicos na evolução do caso. Achados comuns, a perda da sensibilidade, né, nos pés, né? Outras dormências, formigamentos, sensações de picada e chegando até a perda da sensibilidade total mesmo. O paciente muitas vezes é capaz de caminhar numa areia de praia super quente e não sentir a hostilidade daquela temperatura, né? Além da perda de sensibilidade, outras condições clínicas muito importantes podem acometer os pés dos indivíduos diabéticos. Pés e tornozelos, vamos dizer assim, né? Por exemplo, a instalação de deformidades. Deformidades se instalam, geram-se pontos de pressão na região da planta do pé e acabam se desenvolvendo as famosas úlceras ou feridas no pé, né? Esse é um dado muito importante também. A simples presença da ferida no pé dobra a chance de óbito desses pacientes dentro de 10 anos. Então veja como é importante. E como eu disse anteriormente, né, 85% dessas amputações são precedidas por uma ferida. E não necessariamente precisa ser uma ferida de grande magnitude. Às vezes uma pequena lesão no canto da unha, né, aquelas famosas cirurgias ou manipulações do banheiro, a pessoa com diabetes desconhece, vai manipular, às vezes uma pelinha no canto da unha e ali começa toda essa história, né? Isso é um ciclo, a gente está acompanhando esses pacientes serem amputados na nossa cara, né? O paciente se mantém com níveis de glicemia elevado por muito tempo, né? Fazem lesão do nervo e aqui merece um destaque. O principal fator de risco nesta complicação, neste cenário, é a neuropatia e os seus desdobramentos clínicos. A perda da sensibilidade, a instalação de deformidades, o prejuízo na mobilidade da articulação desses segmentos podais de tornozelo, né, que vai acabar gerando a famosa ferida, que por sua vez pode se infectar. Essas feridas no pé, 50% delas se tornam infectadas e 20% delas terminam em amputação. Quer dizer, então, no veja, final das contas, a ferida é a porta que se abre. A neuropatia é o principal fator de risco e a ferida ela vai acontecer em decorrência dessas. Na grande maioria das vezes. É claro que existem as feridas também, que também faz parte deste complexo de pé diabético, as feridas que são causadas por prejuízo de circulação. Mas a maioria desses pacientes, eles mantêm a circulação macrovascular, que é o que a gente diz, preservada. Os pulsos são bem palpáveis, não existe nenhum sinal clínico de que está faltando sangue no pé. Pode acontecer, né? Esses sinais, esses achados que eu apresentei agora, eles podem se apresentar de forma isolada ou uma combinação de todos eles, né? E trazer uma grande repercussão. O grande vilão, na verdade, é essa perda da sensibilidade.
Os pacientes, eles não têm sensibilidade e acabam não procurando a ajuda no momento adequado. Eles são capazes de estar pisando em cima de uma ferida sem nenhum tipo de manifestação, não sentem dor. O corpo avisa, né, de certa forma, não é? Então, perder a sensibilidade não é uma boa, né? Não é uma boa. Não é uma boa. Olha, a Juliane de Guaratinguetá, São Paulo, faz a seguinte pergunta. Meu filho tem diabetes tipo 1, ela tem 13 anos, ele tem 13 anos, melhor dizendo. Já preciso me preocupar com problemas de pé diabético? Eu acho que nesse momento ainda não. O diabético tipo 1, ele não é, as complicações dele não neste momento estão relacionadas a complicações podais. É claro que com o avançar da idade, a gente vai ter que monitorar essas lesões, né? O que precisa é controlar bem o diabetes para que não ocorram as complicações crônicas, aí a neuropatia e aí na sequência lesões importantes. Eu acho que neste momento é só uma vigilância um pouco mais cuidadosa, mas com o avançar da idade, vai ser interessante sim que ele seja inserido num centro de atenção multiprofissional voltado para este cenário. A Marilene de João Pessoa diz o seguinte: tenho diabetes, devo parar de tirar as cutículas dos pés para evitar algum tipo de corte? Isso é interessante, né? Isso tem que tomar muito cuidado. As cutículas a gente não deve retirar, né? Existem como acomodar elas. É importante que muitas vezes profissionais familiarizados com este cenário, profissionais de saúde, possam ajudar no manuseio das questões ungueais, né? Isso é importante sim e ela deve se preocupar com essa questão, né? E jamais a cirurgia do banheiro, né? Ela tem uma pelinha, vamos remover, né? Uma coisa interessante é que, às vezes, o diabetes não pega só os pés, né? Pegam os olhos, pegam os rins, né? E, não raro, esses pacientes não conseguem acessar o pé, ou por obesidade, ou por mobilidade da coluna prejudicada, ou porque não estão enxergando, e se colocam ainda mais sob o risco de causarem as suas próprias lesões, né? Veja a importância da educação, do diagnóstico, também, né? Da conscientização dessa problemática. Uma outra pergunta, doutor. A escolha do sapato, por exemplo, é importante para aquele que tem diabetes? Isso é importante, né? Sobretudo se esses pacientes já tiverem uma categorização de risco mais avançada. O que é isso, né? Na verdade, todas as pessoas com diabetes são consideradas pessoas com pés de risco. E o que diferencia essa categorização é a instalação de lesões associadas. Então, uma pessoa diabética risco zero não tem perda de sensibilidade, não tem deformidades importantes, não tem antecedentes de feridas ou de amputações. E o outro extremo tem tudo isso instalado. Então, no risco zero, muitas vezes a gente só orienta, chama o paciente, dá uma verificada nos calçados que eles têm e a gente dá uma orientação. A partir do risco zero, quando já existe perda da sensibilidade, ou a instalação de deformidade, ou problemas circulatórios, ou antecedentes de feridas, se os pés forem funcionais, ou seja, os pés estão bem apoiados, estão bem estáveis, estão funcionando apropriadamente, esses pés precisam ser acomodados em calçados terapêuticos. E não são só sapatos, são palmilhas, são meias, orientações de corte de unhas, hidratação dessa extremidade. Isso vai fazer com que a gente mantenha vivo este segmento e uma longevidade funcional dessa extremidade. A gente recomenda o sapato sempre uma prescrição de um profissional de saúde envolvido com este contexto. Ok. O Luiz agora tem uma pergunta para a gente. Vamos lá, Luiz. Tenho sim uma pergunta, Fábio, fugindo um pouquinho aqui da pauta médica. O doutor disse no início da entrevista que quando ele era mais jovem, ele enfrentou o tratamento de câncer, foi até isso que empurrou ele para a medicina. Tenho certeza que nesse momento tem pessoas que estão assistindo a gente que estão passando aí por esse momento difícil de tratamento de câncer, ou certamente conhece alguém que esteja passando pelo tratamento. E eu queria deixar a pergunta para o doutor, até cumprindo o nosso papel enquanto emissora da família, que oferece para quem está assistindo um pouquinho de conforto. De onde que ele tirou força para superar e enfrentar esse momento difícil da vida dele, quando ele era bem jovem, 16 anos, e que lição que ele tirou dessa fase da vida dele? Pois é, a pergunta é muito interessante, né? A gente precisa acreditar na vida, né? E querer viver, isso é importante, né? E a gente precisa acreditar que vai conseguir vencer.
né? É claro que isso é uma coisa íntima, mas que faz diferença também quando a gente tem uma família coesa, amigos verdadeiros que participam desta caminhada junto com a gente. E jamais tirar o mérito, obviamente, dos profissionais familiarizados com este cenário, que puderam acolher, se dedicar e conseguir oferecer este resultado bastante satisfatório para a gente, né? Foi um momento, obviamente, complexo, né? Mas que a gente precisa ter lá acreditar realmente que é possível vencer, né? E uma mensagem que a gente gostaria de ter, até enquanto profissional de saúde, né? Às vezes a gente fala, seria uma crueldade a gente querer que todos passassem por uma situação difícil ou complicada como a que a gente passou. Mas aqueles que forem contemplados, né, que possam aí resgatar os grandes valores da vida, né, e que possam ter certeza de que a gente consegue vencer e consegue trilhar uma trajetória, uma jornada bastante feliz e bastante funcional. Isso é muito importante para as pessoas que estão nos assistindo. Olha, são milhares de perguntas. Gente, eu gostaria de passar aqui até meia-noite, mas não dá. Então eu vou escolher algumas perguntas aqui. Olha, escreveu para a gente a Cris de Camaçari, na Bahia. Um beijo a todos aí da Bahia. Ela pergunta o seguinte, ela diz: maravilha de assunto, meu esposo está com sérios problemas nos pés, sente muita dormência e queimação. Isso tudo é da neuropatia? Provavelmente. É claro que se faz necessário uma avaliação clínica criteriosa, né? É importante a gente avaliar, examinar, entender qual é o cenário clínico desse paciente e identificar clinicamente essa condição, né? Entretanto, são sintomas muito frequentes na vigência de uma neuropatia, né? Essas dormências, esses formigamentos. Nem sempre né? Nem sempre é. Às vezes é uma associação de fatores, uma associação de patologias. Mas se ele é portador de diabetes de longa duração, merece uma investigação para ver se não é neuropatia. E lembrando, né, pode ser que ele começou com essa sintomatologia e nem sabe se é diabético. Lembra que 50% dessas pessoas desconhecem que estão doentes e não raro descobrem o diagnóstico na vigência de uma complicação da doença. Como a neuropatia é o principal fator de risco, a gente precisa fazer uma investigação cuidadosa para se certificar. Séria, né? E bem séria, né? Olha, Fábio, boa noite. Vejo nesta entrevista como um filme. Olha só. Pois o meu sogro amputou o pé, depois a perna e acabou falecendo devido a diabetes. Parabéns pelo programa. É José de São José dos Campos. Isso acontece com muita frequência, Pois doutor? é, exatamente o que a gente vem dizendo até agora, né? A complicação podal do diabetes é considerada hoje a principal causa de amputação da extremidade, né? Então veja como e as reamputações, as novas amputações são algo muito presente neste contexto clínico, né? Lembrando que é bem isso mesmo, né? A amputação maior hoje é considerada um fator de risco de aumento de mortalidade, né? Como eu disse anteriormente, uma amputação acima do tornozelo coloca esse paciente com uma sobrevida, né? 75% acabam indo a óbito dentro de 5 anos e dentro de 2 anos se houver uma lesão renal importante instalada. Esses são achados internacionais recentes que problematizam ainda mais a importância deste contexto, né? Olha, tem uma pergunta aqui, não se identificou. A neuropatia causada na quimioterapia pode causar o pé de atleta? Olha, no pé de atleta a neuropatia causada pela quimioterapia é possível, né? Nós temos casos, inclusive artigos publicados sobre essa situação, né? Pode acontecer sim, mas não é causa, o pé de atleta não é a neuropatia que causa, né? Em sim o ambiente hostilizado ali, a umidade entre os dedos, que são as contaminações fúngicas, na maioria das vezes interdigitais, além de uma predisposição genética para isso. Olha, a Nilceia do Espírito Santo diz o seguinte: tenho glicose 113, eu quero engravidar, posso?
Olha, a glicose é 113 e não caracteriza ainda a diabetes, né? Tem uma glicose, uma glicose que a gente chama de glicemia alterada, né? Lembrando que até 99 é normal, de 100 a 125 é a famosa alteração, a glicemia de jejum alterada, e acima de 126 a gente considera diabetes. Agora, a questão de poder engravidar ou não é preciso, obviamente, discutir se não existem outras coisas. Talvez pela glicemia alterada não seria nenhum problema. Precisa ver com o obstetra, com os outros profissionais aí, se existem alguma outra importância clínica que a impediria disso. Agora, doutor, tem uma pergunta aqui que eu acho que é de muitos telespectadores que nos acompanham agora, né? O Jeremias, de Queimadas, na Paraíba, está perguntando qual é a melhor forma, então, já que falamos tanto de como se adquire, etc., qual é a melhor forma de evitar o diabetes? Olha, de evitar o diabetes ou o pé diabético, né? Evitar o diabetes é escolher hábitos saudáveis, né? Então, atenção às alterações dietéticas, praticar exercícios físicos, né? Obter hábitos saudáveis, fazer a sua vigilância médica, a sua monitoração clínica periódica, né? Para a gente poder, se eventualmente for constatado, identificar precocemente. E evitar o pé diabético é inerente, né? Se tem diabetes, tem pé diabético. O que a gente precisa é fazer o diagnóstico precoce dos achados clínicos nos pés que o diabetes pode ocasionar e monitorar isso, não deixando a doença avançar. Veja como é importante a ação multiprofissional, né? Mais que multiprofissional, interprofissional. Profissionais de múltiplas especialidades, o endocrinologista treinado trabalhando com a gente, a enfermagem trabalhando com a gente, a nutricionista trabalhando com a gente. E aí sim, trabalhando em equipe, uma equipe coesa, fortalecida, capacitada, isso sim aumentam as taxas de preservação de membro e a manutenção, não só preservar, mas mantê-lo funcional, né? Reinserindo esse paciente de volta para a vida, de volta para a sociedade e melhorando a sua qualidade de vida. Doutor Fábio, meu xará, muitíssimo obrigado, parabéns pelo seu testemunho de vida, tá bom? Obrigado, Fábio, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Prazer foi meu.